muito bem-vindo a mais um Autismo Sem Segredo, nosso podcast que está viralizando. Se você não conhece, vai lá, ative o sininho para assistir os nossos vídeos, os próximos vídeos, e seja muito bem-vinda. Estou aqui com a Regina Célia Barros, mãe de um autista adulto, que é o Igor, de 38 anos, nível 3 de suporte. A Regina é uma das cofundadoras da AMAS, que é a Associação de Pais e Amigos, né, dos Autistas de Sorocaba. Seja muito bem-vinda, Regina. Quero dizer para você que eu sou extremamente grata de ter você aqui com a gente. Gente, ela é linda, maravilhosa, 66 anos. E eu vou fazer questão de falar a idade dela, porque realmente não parece. Tem uma energia espetacular. Regina, a gente quer te conhecer profundamente, saber do seu trabalho, conhecer um pouco mais da AMAS. Fique à vontade. Tá. Bom, obrigada, Vanessa, pela oportunidade, ao canal de vocês. Eu acho que eu sempre digo que é muito importante a gente estar difundindo o autismo. Então, eu agradeço esse espaço que nós estamos tendo. Muito obrigada. A gente que agradece a oportunidade de ter você aqui com a gente. Bom, Regina, vamos lá, vamos falar o início de tudo, onde tudo começou? Porque assim, quando tudo começou, né, pouco se falava sobre o autismo, né? E uma das suas falas ontem me marcou bastante, porque a sua mãe teve essa visão, a sua tia teve essa visão, né? E eu quero que você compartilhe isso, pode ser? Pode ser, com certeza. Bom, o Igor foi meu primeiro filho, né? Eh, Inicialmente a gente morava numa cidadezinha do interior, onde o Igor teve uma infecção de leite. Era nessa cidade, por ser interior, todos davam leite de vaca. Sim, a gente fervia tudo, e essa infecção foi muito grave. Os médicos do postinho não conseguiram lidar com isso e me encaminharam para um médico da cidade particular, que era um estrangeiro, ele era um cubano. Ele examinou o Igor, ele começou a tratar o Igor, só que ele falou para nós, para mim e para o meu marido: "Olha, vocês vão ter que mudar dessa cidade, porque esse menino tem alguma coisa e aqui não tem recursos para atendê-lo". O Igor tinha 6 meses. De lá para cá a gente mudou, procuramos outra cidade, nós fomos para essa outra cidade, e o Igor foi crescendo. Quando o Igor já estava com cerca de 2 anos, a gente começou a perceber que não falava, por mais que a gente tentasse. Ia no pediatra, o pediatra falava: "Não, é normal, mãe, tem criança que demora mesmo". Então ele não falava e não, engatinhava, ele ia sentadinho, né, ia pulandinho. E lógico que a família, principalmente minha mãe, foi a primeira a observar e falou: "Regina, o Igor é diferente, o Igor tem alguma coisa". Falei: "Ah, não, mãe, ele vai demorar, às vezes é normal isso", e eu, né, querendo e não querendo aceitar. Ocorre que houve um momento que eu e meu marido éramos professores, somos aposentados agora, e nós revezávamos o período de dar aula. Ocorreu que uma noite eu não tinha quem deixar o Igor, aí eu fui deixar numa tia minha. E essa minha tia, o Igor começou a ficar lá e ela começou a observar. Aí um dia ela falou: "Regina, o Igor é autista". Eu: "Tia, mas o que que é isso? Eu não sei o que que é isso", né. Ela falou: "Não, porque eu era diretora em São Paulo e o diretor de uma escola que eu dava aula, ele tinha um filho autista. E o Igor tem alguns comportamentos dele, algumas características". E eu procurei, assim, ignorar, não aceitar, né, porque normalmente a primeira coisa que os pais fazem é não aceitar. Daí eu levei novamente no pediatra, o pediatra falou: "Olha, eu vou encaminhar para o neu". Primeiro ele pediu uma tomografia, ele falou: "A única coisa que eu tô vendo de anormal é que a cabeça dele é muito grande, mas eu vou encaminhar para o neuro". Esse neuro que me alertou e falou: "Olha, teu filho tem alguma coisa, mas eu não posso dizer o que é. Então vocês vão procurar um especialista em São Paulo". Na época era, um dos únicos que tinha, né, muito famoso, que era o doutor Rosenberg. Levei no doutor Rosenberg, mas os custos eram altos de consulta, assim, tudo foi muito demorado. O Igor já estava com 2 anos, 2 anos e meio, e esse doutor Rosenberg, eu achei muito interessante que o Igor usava bota, porque ele tinha o pezinho torto. Quando ele entrou na sala, a primeira coisa que o doutor Rosenberg olhou para nós e falou: "Ô pais, vocês vêm aqui para cuidar da cabeça do seu filho ou do pé?". E isso deixou a gente meio alerta, a gente levou um: "Pode tirar essa bota, esse menino tem que andar". Aí ele fez observações, olhou, olhou, olhou e falou: "Olha, eu vou". Filmou o Igor e pediu vários exames. Eram exames, assim, caros que não o meu convênio não cobria, e para fazer os exames eu precisei da ajuda da família, a família que me ajudou. E demorou mais cerca de 1 ano para mim fazer todos os exames e retornar no consultório dele, né. Com isso o Igor já estava com de 3 para 4 anos, e no dia que nós retornamos foi, assim, para mim, é o pior dia da minha vida. Que realmente eu recebi a notícia que eu não queria, né. Ele olhou todos os exames e falou: "O Igor não tem nada". Quando ele falou: "O Igor não tem nada", né, você ainda fica um pouquinho feliz, um alívio. Nos exames,
O Igor não tem nada, não deu nada, ele é saudável, não tem nada, nada, mas o Igor é autista. Aí meu marido falou: "Doutor, mas o que que é isso?" Ele falou: "Não se preocupem, vocês vão ter a vida inteira para aprender o que é o autismo". Aprender com ele. Aprendemos com ele, crescemos com ele, quer dizer, o autismo cresceu com a gente, né. Então foi assim, o início do diagnóstico, buscar tratamento, aí não havia tratamento aonde eu morava, assim, vim para Sorocaba, porque eu já era de Sorocaba, mas estava morando em São Vicente. Quer dizer, você quer colo, né, vim perto da minha mãe, né, para ter aquele colo, um acolhimento, uma ajuda, mas também não tive muitos recursos em Sorocaba naquela época. Digamos assim, há 34 anos atrás, assim, não tinha nada. Sorocaba não tinha uma escolinha especial, aonde o Igor ficou, nessa escola especial até 6 anos, mais ou menos, e depois a escola não pôde mais atendê-lo, né. Foi aí que surgiu a ideia da fundação. Ô Rê, e se ouvia muito falar do autismo nessa época, ou não? Era um tabu, muitas pessoas escondia, né, o autismo, talvez por vergonha, por medo do julgamento dos outros, né. Pra você? Bom, a primeira vez que eu ouvi falar foi com minha tia, e mesmo com a minha tia falando, eu também não sabia nada, nada do que era. Na época eu procurei ver alguma coisa, tudo, mas não estava muito interessada, porque eu não queria que ele fosse autista. Sabe quando você não aceita? Mas a minha busca mais sobre o que era o autismo foi depois do diagnóstico, aonde foi, assim, difícil, né, muito pouco assunto sobre autista, muito poucas crianças que eu via com autismo. Na época do diagnóstico do Igor, o doutor Rosenberg falou para nós, para explicar um pouco, né, para nos orientar e dar um norte pra gente, ele falou: "Olha, a cada 5.000 crianças que nascem, 5 são autistas, por isso que é raro". É raro o tratamento, né, tratamento era muito caro, existiam especialistas sim, mas tudo era só em São Paulo, né, você queria ir num neuropsicólogo ou em um neuropediatra, era assim, a especialidade em autismo era mais assim, como era escasso, eram poucos profissionais que existiam, né. Ô Rê, você também comentou comigo ontem sobre uma clínica que você levou, e lá você viu muitas crianças, né, de todas as idades, e você deu um baque e tipo: "Não vou deixar meu filho aqui", né. Quando eu recebi o diagnóstico, eu descobri que tinha em Santos uma clínica, uma associação de autista. Aí eu fui visitar, né, a gente tinha que marcar, assim, uma entrevista, pra eles fazerem um laudo, alguma coisa, então a gente marcou e foi. E do lado de fora era um sobrado e em cima tinha uma janela com grades. E naquela grade tinha, assim, um autista, adulto que gritava, que urrava, batia na janela, e eu olhei o Igor ali, 4 aninhos, pequenininho, né, eu falei para o meu marido: "Ai, eu não vou deixar o Igor aqui. Ah não, o Igor não vai ficar assim". Mas o Igor ficou. Infelizmente o Igor ficou, o Igor cresceu e o Igor passou por todas essas fases, né, e de agressividade, que a gente lutou, que a gente teve, assim, muitos problemas. Então, eu acho que os pais, principalmente que têm um filho pequeno, o autista pequeno, uma criança, tem que pensar, ele vai crescer. A sociedade tem que pensar, ele vai crescer, né, e ele precisa de ajuda. Sim, eu comento muito com as mães, Regina, o seguinte, né, que enquanto ele é pequenininho é tudo muito lindo, né, ele é uma criança muitas vezes: "Ah, é tão bonitinho", ele estereotipa: "Ah, é tão pequenininho, tão bonitinho", né, ele faz as gracinhas, né, e só que conforme eles vão crescendo, essas gracinhas, né, vão se tornando mais forte, né. Então assim, um tapa hoje vai doer pra você amanhã, né. Então assim, o não tem que ser falado, né. Claro. E você tem histórias, né, dele se tornar agressivo, né, e ser julgada por essa agressividade, né, porque você, por muitas vezes, teve que se poupar. E o interessante que não foi nem você que falou isso pra mim, foram outras mães que vieram e comentaram comigo: "Olha, a Regina tem uma história de vida e superação com o filho, que é muito bonita, que eu aprendi muito com ela". E eu olhava ela e eu falava assim: "Ah, meu filho não vai ser assim". E o meu filho se tornou assim, né. Então, hoje, quando a gente fala sobre autismo e vem trazer isso à tona, não é pra que a pessoa tenha dó de você, é que a pessoa se inspire na sua história e tipo: "Eu quero diferente isso para o meu filho". E, assim, aí a Amas apareceu na minha vida como um presente de Deus, eu digo isso. A Amas, foi um presente de Deus. Eu sou uma das contribuintes desse presente, mas ele me deu assim: "Eu vou te dar mais um filho". E esse filho é a Amas e é o meu alicerce. Então ela surgiu, assim, do desespero de alguns pais, que estavam, assim, praticamente vendo seus filhos serem expulsos de uma escola, especial, que atendia eles, mas essa escola eu entendo que no momento não tinha estrutura, mesmo porque o autista, ele tem que conviver com o autista. Eu acho que, principalmente o suporte 2 e 3, que são os casos mais graves, eles têm que conviver com autistas, não podem conviver com outras deficiências. Não digo que eles não possam viver
na inclusão, nas escolas regulares, sim, é saudável. É saudável a inclusão, até o momento que seja possível. Mas não em instituições onde misture as deficiências, porque eles costumam copiar, né? E pode copiar. Um autista não liga para o outro. Isso é interessante. Eu observo muito o Igor na AMAS, ele não liga para o outro, mas ele copia e pode copiar o errado, né? Então a AMAS surgiu assim, de luta, né? Em 1994, nós nos juntamos, alguns pais com alguns apoiadores, que eram alguns vereadores, e fundamos e começamos no papel, ficamos 1 ano, ficamos 2 anos, até que a gente começou o atendimento com 4, depois 10, depois 11, depois 20, 30 e hoje 130. Então, foi assim uma luta imensa. E conviver assim com a crítica, já sofri, eu sofri muito, muita injustiça, muita crítica, mas, Deus me colocou para suportar isso e eu tive que suportar. A gente não está no mundo para agradar todo mundo, a gente está aqui para ter um propósito. E o meu propósito é exatamente esse, cuidar do autismo, né, poder ajudar as pessoas, proporcionar uma vida melhor para essas crianças. Mas eu passei por momentos difíceis com o Igor, sim, como a gente comentou, né, eles vão crescendo e à medida que eles vão principalmente a pior fase que eu tive com o Igor foi na pré-adolescência. Foi a primeira vez que ele me agrediu, assim, o beliscar, o machucar, o morder, sempre aconteceu, mas a agressividade mesmo, ela foi atenuada na fase da adolescência. Principalmente, né, assim, a gente não fala que eles são agressivos, é um meio de comunicação deles, né. Então, assim, eles não conseguem se comunicar, então de alguma forma eles querem te avisar que aquilo não tá bem pra eles, né. Que foi o caso da sua primeira da primeira agressão com o Igor. É, exatamente, ela aconteceu por falta de comunicação. Eu acho assim, falta de experiência, falta de condições do dia, no momento também, porque a AMAS tem todo esse suporte, mas nós começamos assim, os pais pagaram um curso para os professores em São Paulo fazer, os pais davam passe para os professores, os pais levavam lanche para as crianças, então a AMAS não tinha nada, não tinha carro para transportar, então os pais transportavam. E exatamente ocorreu por isso, nós tínhamos que transportar a criança. E houve um dia que a rotina mudou. A AMAS, naquele dia, sempre na festa junina que ocorria no SIC antigamente, tinha um dia do parque que as entidades levavam as crianças para brincar no parque. E a AMAS, nesse dia, mandou o bilhete, né, para os pais, porque eu sempre fui tratada como mãe do Igor, faço parte da diretoria, sou uma diretora, mas eu obedeço todas as normas da escola, como todos os pais. É para levar os filhos, tal hora no parque, que vai ter o brinquedo gratuito, vai ter um lanchinho, e não é haverá aula hoje. As crianças vão direto para lá. Ocorre que eu levei o Igor chegou lá, o professor veio para pegá-lo e o Igor não desceu, não queria descer. Veio a coordenadora para pegar junto com o professor, não, o Igor não desceu. E fizeram de tudo para o Igor descer, mostraram o lanche, mostraram o doce, ou o parquinho, você vai brincar. Ele não desceu do carro e não queria descer. Eu fiquei mais ou menos meia hora lá. Aí o que que a gente conversou? Então, Regina, ele disse: leva ele para casa de volta, né? Ele não quer ficar aí. Eu estava sozinha com ele e fui para casa. Quando ele percebeu que eu estava no caminho de casa, já virando quase que a rua para ir para minha casa, naquele momento, parece que foi uma luz de Deus. Eu olhei para trás e eu vi ele vindo. Eu encostei o carro e brequei, porque eu vi ele levantar atrás de mim e voar para cima de mim. Ele voou. Olha, aquele dia, assim, eu digo, foi o pior dia da minha vida, porque eu me senti incapaz. eh, Na hora você tem uma mistura de ódio, de raiva, de dó, né, de tudo. Ele me mordeu, ele puxou, arrancou o cabelo, mordeu perna, arrancou pedaço da minha perna, porque ele foi vindo pra frente e cada vez ele ficava mais bravo, mais agressivo, mais agressivo. Aí eu consegui sair do carro e trancar o carro inteirinho. Ele quebrou o carro inteirinho. O vizinho da frente, que era meu vizinho de fundo, porque minha casa era na outra rua ainda, me viu e veio falar comigo. E aí eu falei: Liga para o Celso, pelo amor de Deus". Naquela época não tinha celular, nada disso. Passei o telefone, ele estava na escola. E o Celso demorou cerca de 15 ou 20 minutos, chegou com o professor, aí ele já estava acalmando. A hora que o pai chegou, ele estava acalmando ainda, acalmando, e o carro totalmente quebrado. Eu falo que aquele dia eu morri. Eu morri, eu cheguei em casa, mas eu chorava tanto, 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 e desesperada. Eu falei: "E agora, o que eu faço?". Eu toda sangrando, ele também todo machucado, porque ele se machuca, né. Normalmente o autista, ele se autoagride e agride o próximo. Então, analisando o que aconteceu aquele dia, foi uma falta de comunicação. Mudou a rotina dele e ele não queria ir para casa, ele queria ir para a escola, ele não queria ir para o parque. Agora, hoje, toda atividade que é feita aqui, agora nós temos um transporte só que leva. Infelizmente, a AMAS teve que vender o ano passado a nossa van,
que transportava mais crianças. Nós por conta de dívidas, né, dívidas trabalhistas, que normalmente as entidades vivem com essas dívidas, porque alguns convênios não cobrem tudo, ou não cobriam no passado. Então essas dívidas ficaram, então a gente tem que pagar para continuar o atendimento. E nós tivemos que vender. Então ocorre que agora nós temos só um transporte que ficou transportando só os mais agressivos, de nível 3, mas e que o transporte especial, que é o da prefeitura, não carrega. Então esse transporte ficou para isso. Então hoje já é diferente, hoje se eles têm uma atividade, eles saem dali. A gente vai para uma chácara, aluga um ônibus, vai todo mundo, né, vai para um passeio, a escola leva, agora está difícil fazer passeio porque não tem a van mais. Nós vamos conseguir, nós Isso, vamos vamos conseguir. conseguir. Então foi depois dessa teve outras, né, teve outras também em casa, parece que daí ele despertou para essa agressividade, né, porque parece que quando eles percebem a força que eles têm, é o que aconteceu com a Patrícia. Sim. Patrícia esteve aqui, também contou a história dela, né, Patrícia também teve um momento muito difícil com o Thiago. Então parece que quando eles descobrem a força que eles têm, eles vão mesmo em E o si. interessante é que pela fala da Patrícia, né, numa conversa minha com a Patrícia, ela falou que quando ela via a situação que você estava vivendo, e ela via ali o Thiago, uma belezinha, um menino super educadinho, muito bonzinho, ela pensava assim: "Ah, isso com meu filho nunca vai acontecer. Isso com meu filho nunca vai acontecer". E ao mesmo tempo ela sentia medo de vir a acontecer, porque ela também via, né, todo o suporte que porque você é casada, 35 anos, tem lá o seu esposo do lado, né, ela na época já mãe solo. Então assim, pra ela, não iria acontecer, estava muito distante isso da vida dela. Era a sua realidade, não a dela. Daí ela fala que quando aconteceu a primeira vez com ela, a sua história veio, tanto é que ela se espelha muito em você, né. Ela busca muito com você, né. Tanto é que foi ela que me apresentou você, né. Obrigada, Paty, você está no coração. Realmente, nós sempre fazemos reuniões, né, com o psicólogo e os pais conversam, cada um conta a sua história, e eu sempre falo isso para elas. Eu falo: "O filho de vocês vai crescer", né. Teve mãe que ficou brava comigo, ficou magoada, mães até que saíram da AMAS, né, falando: "Nossa, a Regina fala a real", mas a real é essa, eles vão crescer, né, principalmente aqueles que não têm o entendimento, porque o Igor até hoje não fala. Então ele precisa da comunicação alternativa. Eu, como mãe, consigo ler os olhos dele, eu sei o que o Igor quer, ele consegue se comunicar comigo, né. Mas depois de muito trabalho, lógico, a AMAS fez um longo trabalho, porque até então, depois dessa agressividade do Igor, e aí desencadeou, nós tivemos outros casos também, o Osvaldo, o Rony, que são autistas que já nem estão mais aqui, mas que foram casos gravíssimos, que tiveram até que ser internados, né. O Igor quase foi internado, né, eu até contei para você ontem, né, cheguei, fiz contato com o doutor Fassion, que nossa, o doutor Fassion para mim é um anjo que Deus colocou na minha vida, que foi ele que me salvou nesse momento da agressividade. Ele ficou pronto para atender o Igor, levei o Igor na clínica dele em São João del Rei, que não existe mais, mas naquela época ele tinha clínica. O Igor passou por essa clínica uma noite lá, mas assim, observou o Igor, tudo, e falou: "Não, o Igor pode ser tratado com o comportamental, tratado com medicação. Então nós vamos orientar essa equipe para saber lidar, né, porque tem que trabalhar o comportamento". E eu acredito muito no comportamental, né, é você desenvolver, o ABA, você desenvolver a rotina, isso é muito importante para criança autista. Rotina e previsibilidade, Previsibilidade. né. Eu falo muito isso também, tem que ter a rotina. E eu falo que a rotina não é só a mãe e o filho, né, a mãe e a casa inteira, né, todo mundo falando a mesma língua, né. Porque você fala pra mãe assim: "Ó, a criança precisa de uma rotina". Aí: "Ah, tá, vamos estipular um horário pra dormir? Vamos". Só que aí você estipula 9 horas da noite, né, tira o som, vai lá, leva a criança pra cama, tal. Só que o pai muitas vezes não tá apto a isso, né, o irmão não tá e assim, infelizmente, pra gente alcançar alguma coisa, a gente precisa dessa equipe tudo falando a mesma língua, né. E por mais que a gente estabeleça a rotina, você viu que eu falei, a hora que eu cheguei aqui, eu não dormi à noite, né. Sim. Por quê? O Igor acordou 3 horas da manhã. Porque tem isso deles também. Por mais que ele deitou, dormiu bem, roncou a noite inteira, deitou cedo, dormiu, tudo tranquilo. Mas acontece, muitas vezes eles acordam no meio da noite, aí não dorme mais, aí muda a rotina da casa. Então é muito difícil. Quando você tem outro filho, porque esse filho também tem que entender, né? Eu tenho outro filho, meu outro filho sofreu com o irmão, porque a diferença de idade deles é 1 ano e 8 meses. Então, o Yuri sofreu muito com o Igor, né? De aprender a lidar, de aceitar. Então não é difícil mudar a rotina da casa, porque envolve uma mudança em todos, né, a favor do autista, né. Sim, mexe com a família inteira, né. Mexe com a família E inteira. você ontem também comentou comigo que ele também batia no Yuri, né. Uhum. Teve essa dificuldade também dentro de casa, né. Sim,
eles dormiam no mesmo quarto, logo no início, né, do diagnóstico, e ele batia muito no Yuri. Foi quando eu tive, também não comentei, que eu tive a ajuda de 2 profissionais em Sorocaba, antes da AMAS, que foi a doutora, Maria Cecília Massari, doutor Hang. Doutora Cecília, assim, me orientou muito, tanto eu quanto o Celso, a gente tinha esse momento de orientação, de como lidar, o que fazer. Ela trabalhou muito a questão do sono, porque o Igor só queria dormir com a gente, no meio da cama, né, às vezes acordava à noite agressivo, mordia, batia, e aí ela nos ensinou, ela falou: "Não, mãe, uma noite você dorme e o pai fica acordado lá com ele na caminha dele, para ele dormir. A outra noite é você. Não importa quem ia trabalhar no outro dia". Era uma escala, porque os 2 trabalhavam, né. Tem muita família que às vezes o pai delega mais para a esposa, né. "Ah, a mãe cuida, Sim. a mãe não trabalha". A mãe trabalha. Sim. A mãe trabalha em casa, se ela não trabalha fora. Então, no caso, a gente revezava, até que ele começou, aprendeu a dormir na caminha dele, começou a dormir, mas às vezes ele acordava à noite e pegava o irmão. Aí o Yuri começou a ficar com medo, né, aí o Yuri normalmente acordava, daí ia comigo. Mas assim, a gente lidou com isso, a gente conseguiu, e eu assim, sou muito grata a essa orientação que eu tive, porque foi a única coisa que eu tive naquela época em Sorocaba, não existia nada, nada, nada. Ô Rê, ontem nós tocamos um assunto e eu vi que você ficou bem emocionada, né, que foi "E quando você morrer?". É, essa é a minha maior preocupação. Porque eu acho que o filho é dos pais. Família não tem obrigação, filho não tem obrigação, as pessoas têm que viver. Só que a gente tem que lembrar de um detalhe muito grande: nós, pais, pagamos impostos. O autista paga imposto. Ele é um ser que ele tem direito de viver, né, na sociedade. Então, eu tenho um sonho que eu te falei ontem, né? Sim, sim. Eu consegui realizar muitos sonhos na minha vida, agradeço a Deus, eu ganho gratidão todos os dias a Deus. E esse é o sonho mais, não é impossível, mas é o sonho que eu acho que vai ser mais caro, é fazer a residência. A AMAS, ela tem um espaço grande, uma área de 9.000 metros, não é nossa, né, é acomodado da prefeitura, tudo que nós construímos lá foi com ajuda, foi com parcerias, as salas, a quadra, a cozinha, refeitório, tudo. O espaço ainda é pequeno, porque não consegue atender a população de Sorocaba, e nós temos uma lista muito grande, precisamos ampliar esse espaço para atender mais autistas, dar qualidade de vida para a população. E meu sonho é, isso tem um projeto pronto, é a residência. A última coisa que está no nosso projeto é a construção da casa rosa e da casa azul, da sala de televisão, da cozinha. É um projeto que está pronto e nós precisamos de ajuda para fazer. Por que a residência tem que ser na AMAS? Porque é uma residência terapêutica. Ela faz parte da AMAS. O autista que ficar sem família, que nós já temos casos na AMAS, eu te falei ontem. Você tem autista lá com quantos anos? O nosso mais velho tem 54 anos, o pai já é falecido, a mãe é idosa. Fora esse, nós temos alguns que já perdeu a mãe, que já perdeu o pai. Nós temos um caso de um que fica em abrigo, que já não tem o pai, já não tem a mãe, então ele fica num abrigo. Abrigo não é lugar para autista, abrigo pega qualquer pessoa, né? Abrigo é para drogado, é para os deficientes. Então, a residência inclusiva tem que sair e tem que ser na AMAS, para atender não só os nossos, mas todo aquele autista que ficar sem família. Então esse é um sonho que eu falo: "Eu, Regina, não vou morrer sem realizar esse sonho". E eu conto com os parceiros, porque eu falo que o autista, ele é um cidadão, ele tem direito a uma moradia digna. Se não existe mais a família, cabe ao Estado, cabe aos governos proporcionar isso aí, tem que prover isso aí. E nós precisamos fazer com que isso se torne um sonho que deve se tornar realidade. Aí, ó, já vamos aproveitar a deixa, já vamos pedir para o prefeito Manga aí tá olhando para isso, né, já tá fazendo alguma coisa pela casa do autista, né, vamos estar olhando aí para esses autista adulto, porque infelizmente a gente esquece que o autista fica adulto, né, muitas vezes a gente esquece que esses autistas ficam adultos e os pais vão morrer, Certo, né, e quem vai ser por eles, né, quem vai cuidar? Nós já tivemos até uma conversa uma vez com o prefeito, não sei se ele se lembra, né, até o meu esposo falou para ele: "Vamos fazer a residência". Foi antes dele começar com esse projeto novo que está aí, né, da casa da Cidade dos autistas? cidade dos autistas, que eu vejo é uma iniciativa ótima, boa, Sim, sim. mas o autista ele precisa de espaço para ele ficar. Porque eu vejo assim, o autista nível 1, ele pode ir numa escola regular, fazer terapia,
até na AMAS nós temos casos, sim, nós temos o autista que frequenta escola regular, que faz sua terapia na AMAS, né, e vai tranquilamente. Então nós Inclusive, é nossas mães, viu? as mães a Algumas das mães, maioria isso, sim, algumas das nossas mães do Autismo Sem Segredo, elas participam das das terapias, terapias, que é né? uma coisa Elas ótima. arregaçam as mangas para as festas e tudo mais. Uhum. Então, assim, Então é um pedido nosso. mas eu acho que, vai chegar um momento que alguns vão ficar sozinho, né, e alguns vão precisar, em vez de 1 hora de terapia, vão precisar de 2 horas, de 3 horas, de 4 horas, porque a AMAS funciona assim, nós temos as terapias de 2 horas, nós temos 4 horas, meio período, e nós temos o período integral de 8 horas. Normalmente, no período integral, são os casos 2 e 3, que são aqueles mais agressivos. Todos eles são encaminhados pela Divisão Regional de Saúde, então é convênios. Nós não podemos pegar ninguém que o convênio não mande. Porque ele tem que bancar o custo do autista, né. Sim, sim. E nós temos a escola, que é aqui escola exclusiva, aonde nós recebemos aqueles que não vão pra escola inclusiva, que não consegue por conta do grau, né, do comprometimento, então eles são encaminhados para nós. Então a prefeitura nos encaminha e o estado nos encaminha. Então é a nossa escola que ela é exclusiva, porque ela pega os alunos da escola inclusiva. E ela funciona por 4 horas também, né, por 2 períodos. Sim. Você que está aí assistindo o nosso podcast, Mãe Atípica, eu preciso te dar um recado rapidinho. Quer participar das nossas rodas de conversas, se conectar com outras mães atípicas e precisa de uma orientação com um especialista? Você está no lugar certo. Acesse agora o QR Code que está aqui na tela ou o nosso site autismosemsegredos.com.br. Não somos apenas um grupo de mulheres e mãe atípica. Aqui queremos dar voz ao espectro, levando para o Brasil e o mundo. E agora continue com o nosso podcast, se emocione e fique por aí. Até mais. Beijo. Rê, vamos falar um pouco da AMAS? A AMAS, eu conheci a AMAS por acaso não, por propósito de Deus, né? Eu vim de fartura, como nós conversamos ontem, trabalhava na APAI, né? Você tem uma história triste com a APAI, eu tenho histórias maravilhosas com a APAI, né? Nós falamos sobre isso também. E quando a gente achou esse lugar, vamos montar aqui a nossa loja, tal, meu marido falou para mim assim: tem uma van que passa aqui que tá escrito que é alguma coisa do autista, né? Ele tem muito pouco conhecimento. Hoje não, hoje ele já tá bem craque no assunto, ele e todo mundo que me acompanha. Mas aí ele comentou, né? Tem uma van que passa aqui direto, deve ter alguma coisa de autista aqui perto. E foi a AMAS. Conheci uma das mães, ela falou muito da dificuldade, tá? Até veio foi mandado alguns ofícios, né? A gente tá correndo atrás, tá? A gente tem pessoas que vai ajudar. Em nome de Jesus, que é o que a gente pede, né, pela AMAS. A gente não quer que isso acabe. A gente quer dar uma estrutura melhor para eles, né? A gente tá aqui, ó, na 15ª caminhada pela conscientização do autismo. Tá todo mundo vestindo a camiseta para poder estar aí compartilhando e ajudando. O que é a AMAS para você? A AMAS para mim é tudo. Eu falo que eu não viveria sem a AMAS, porque eu trabalho muito pela AMAS, sou voluntária, né, meu trabalho é totalmente voluntário, muito mais depois que eu me aposentei, mais ainda, então eu faço tudo pela AMAS. E eu acho que a AMAS, ela é aquilo que na vida de qualquer pai é essencial. Eu acho que o pai do autista, ele pode ficar sem tudo, sem ter às vezes até o que comer, mas ele não pode perder o apoio da AMAS, porque essas crianças sem a AMAS, o que vão ser delas? Elas não têm o que fazer. Então a AMAS é a coisa mais importante na minha vida, e eu luto por ela, mesmo sendo criticada às vezes, e muitos pais estão agora tendo essa convicção da importância da AMAS. Porque tem pai que às vezes olha e pensa: "Ai, o governo dá tudo. Nossa, o convênio paga tudo". Não, Sim, o sim. convênio não paga tudo. Sabe o que o convênio paga? O funcionário, só. Lá precisa comer, lá precisa limpar, porque suja, Sim. principalmente as salas, né, com os autistas, banheiro, sala, precisa limpar. Nós temos que pagar os impostos, água, luz, telefone, né, nós temos que ter combustível nos carros, né, a gente precisa dar uma dignidade de vida para aquelas crianças. Nós precisamos de material pedagógico, Sim. né, provavelmente logo, logo vamos estar adquirindo os seus em algum Sim, sim, projeto aí que sim. possa ser feito, e a gente precisa também de cursos, esses professores precisam estar sempre, se aperfeiçoando no autismo, nós precisamos de profissionais que venham trazer coisas novas. Tudo que nós trouxemos hoje de médicos, nós trouxemos doutor Fassion, doutor Rosenberg, nós trouxemos doutor Osíris, nós trouxemos vários psicólogos, tudo isso foi com recursos próprios nossos. São campanhas que a gente sempre fez. E se a gente não está trazendo mais, é porque não está sobrando mais, né? Antes era muito mais. Então, por quê? Porque os encargos são muitos, né? É mesmo que você tem uma empresa, você Sim. sabe, né? Já pensou se você tiver. A AMAS tem 70 funcionários.
Já pensou? 70 funcionários? Custa. Eles têm direitos, nós temos que Sim. dar. Cesta básica, vale transporte. Então, é um custo alto da AMAS. Então, nós precisamos exatamente desses eventos, dessa colaboração de pais, de todos, para que a AMAS consiga cada vez mais crescer, né. Mas a AMAS é o meu norte, é isso. Te ajudou muito, né, com o Muito. Igor e ajuda muitas outras mães também, né. Sim. Elas falam pra mim: "Eu não sei o que seria de mim, né, sem a Amas". Então é um dos nossos propósitos não deixar isso morrer, né. Uhum. Por isso que a gente tá aí com vocês, né, lutando pra que isso se torne a sua realidade e a realidade de todos nessa casa. E eu gostaria de comentar que aqui também, que o ano passado nós passamos, assim, por um momento muito difícil financeiramente, que nós chegou um momento, assim, da gente pensar que a gente ia fechar. Nós vendemos a van para cobrir uma dívida, daí ficou mais dívida, não tinha mais o que vender, né, foram momentos difíceis mesmo, financeiramente, a gente teve que apertar, pedir doações, vender, então a Amas ainda ela está saindo, eu digo que a Amas passou pela UTI, foi um ano de UTI, não foi fácil. A gente está saindo da UTI, graças a Deus, Graças a graças a Deus. Deus. E quem tá de fora não enxerga isso, né, não vê essa realidade, né. Ontem eu fiquei muito triste quando você falou que foi vendida a van, né, até porque você via a felicidade daquelas crianças, porque, uma vez eu escutei da minha coordenadora que é o único lugar que muitos autistas vão, né, é a escola, é o lugar, eu na PAI, né, era o único lugar que eles iam, então a gente tem que proporcionar aquele lugar, o melhor lugar para eles, nós tem que fazer isso, é direito, é dever nosso de proporcionar isso pra criança, né, seja em qualquer lugar que a gente esteja. Mas é diferenciado, né, hoje eu conhecendo muito sobre o autismo, e muito sobre essas mães, né, hoje eu falo que o meu propósito é com elas, é tá cuidando, tá acolhendo elas, né, e junto com elas tá abraçando essas causas, né. E eu não tinha noção, de verdade mesmo, eu não tinha noção do quanto o nosso projeto estava crescendo. Me emociona em falar, né, receber você aqui para mim já prova isso, né, dessa credibilidade de que: "Olha, vai crescer, vamos continuar nessa linha, vamos abraçar o autismo, vamos abraçar essa causa". Eu quero aqui, ó, de verdade, avisar para todos os empresários de Sorocaba, nós estamos passando por um processo muito difícil financeiramente, né, isso acho que Sim. é uma crise que nós estamos vivendo, mas que não permita que essa crise deixe deles olharem, né, para essas entidades. Porque realmente eu trabalhei em 2 entidades, né, uma creche, né, e eu vi as dificuldades que era, e na APAE que também por muitas vezes a gente achou que ia fechar, né. Eu falo que todo final de ano para quem faz parte da direção é um dilema, né, porque tipo: "Será que eu vou ter que cortar funcionário, né, e quem que eu vou cortar?". Eu falo assim que final de ano é assim a hora que a gente fica desesperado, porque tem o 13º, que os convênios não pagam. Então, além disso, a gente tem que, né, muitos convênios não pagam. Mas uma das coisas que mais me deixou triste, muito triste com relação a esse período de crise, né, que nós passamos, tivemos também um ano que nós ficamos 6 meses sem o convênio da saúde também, que foi difícil. Esses 3 meses agora que se passou, no início do ano, nós também ficamos sem o convênio, por conta de documentação, que a gente tinha que ter renovado e não tinha recursos. Mas o que deixou mais triste, e quando isso acontece, me deixa, assim, muito incapaz, é a criança ficar sem a terapia. Sim, Porque a primeira pessoa que a gente dispensa é o terapeuta, que é a nota fiscal. sim. Aí eles ficam sem fono, sem TO, sem terapia, e eu vejo assim pelo meu filho ele adora terapia, ele adora pintura, a música, tem uns lá que tocam, que adoram cantar, inclusive esses das suas amiguinhas aqui cantam muito lá quando tem Sim, a sim. terapia, e nós ficamos sem. Muito tempo. E isso é uma perda muito grande. Nós estamos retornando agora aos poucos, que o convênio foi renovado, então a gente está retornando aos poucos, mas foi um período que eles ficaram em casa, que eles ficaram reduziu a carga horária, por conta de não termos recursos. Daí além de Então o prejudicado é a criança, E a mãe, e a mãe também, né, né. e a mãe. Porque eu falo que enquanto eu professora, eu já falei isso em algumas rodas de conversa para as meninas, e hoje eu vou estar expondo isso aqui. Mas eu enquanto professora, eu por muitas vezes falava assim, tinha aquela criança mais difícil de estar lidando, né, tem aquele dia que você acorda e você não está bem, aí chegava aquela criança lá: "Ai meu Deus, ele veio hoje", né. Hoje, trabalhando com as mães ali lado a lado, eu me vendo como professora, você também, né, eu falo assim: "Meu Deus, né, comigo é 4 horas". Era 4 horas, né, você dá o seu trabalho ali remunerado, né, você deu suas 4 horas, ele vai para casa. E essa mãe que não dorme? E essa mãe que acordou 3 horas da manhã, né, e vai ter que trabalhar no dia seguinte? E essa mãe que vive 24 horas com essa criança? Então, sozinha às vezes, muitas, né, porque de todas as mães que eu tenho, são muito poucas que têm ali um parceiro do lado, né. E assim, eu não quero um parceiro do lado só pra dizer que eu tenho um parceiro, eu quero um parceiro Celso, né, que regaça as mangas, que tem essa "hoje eu durmo",
né, amanhã você dorme, né, hoje eu vou entrar pra tomar banho e eu vou segurar a bronca aqui fora, né, eu vou largar tudo e vou te socorrer porque você apanhou, porque você tá machucada, né, hoje eu vou deixar você sair, né. E essa mãe? Porque a gente tem muito isso, né, e essa mãe? Então essa mãe que não tem essa terapia, que deixa de ter esse atendimento, ela fica, né, a Deus dará. Infelizmente, nós também temos lá muitas mães solo, né, muitas mães que os pais não assumiram, que foram embora e que mesmo estando também não assumem. Assim, mas eu vou falar do meu, do Celso. Tá. Celso foi assim, aliás, o Celso foi um presente de Deus na minha vida, né. Celso foi aquela pessoa que me transformou, mudou e muito mais depois com o Igor. Então, ele é parceiro, ele tá sempre do meu lado, divide tarefas, cozinha, né, muito bem, lava a louça. Ah, Então, ótimo. é aquele que faz tudo em casa. Graças a Deus eu tenho o Celso que me ajuda muito mesmo. Isso é muito bom, né. Isso tira um pouco do peso, um pouco Sim. da carga, né, porque a mãe atípica, eu falo assim que são três fases, né, a mulher, a mãe e a mãe atípica. Já fui julgada por essa fala, né, porque assim: "Ah, mas então tá, é mãe atípica, é mãe". Só quem tá na pele pra poder viver. E olha que eu não tenho, né, eu não sou uma mãe atípica, eu vivo a mãe atípica, mas eu não sou a mãe atípica. Mas eu por muitas vezes eu passo a noite, né, elas me ligam porque o filho não tá conseguindo dormir e a gente vai bater um papo e às vezes a gente fica 2, 3 horas. E eu falo que é nesse momento que eu acredito muito que eu consigo acolher elas, né, nesse momento noturno de solidão, né, que o filho não tá ali, simplesmente tá ali, sem a comunicação, né, a gente sabe, você vive isso, né, essa falta de comunicação. Então eu quero que você fale um pouco sobre isso, né. Você esperava que ele se comunicasse com você um dia? Deixa eu até contar aqui esses dias, o meu filho Yuri, ele conversando com o pai dele, né, não, com uma colega dele, tá, nós estávamos em casa, ele chamou a colega para tomar um café, a gente todos na cozinha e ele conversando, né. Ele falou para a colega dele, estavam falando do Igor, e ele falou: "É, minha mãe até antigamente, acho que ela tinha ainda esperança que o meu irmão falasse. Acho que agora ela não tem mais". E isso fez eu me questionar. Será que é importante o Igor falar hoje? Ou é melhor o Igor me entender e ser entendido? Então, realmente já passou aquela fase de eu estar, eu quero ouvir sua voz. E voz ele tem, né? Ele grita bastante. Sim. Mas eu quero ouvir você falar, mamãe, eu tinha esse sonho. Hoje não, hoje eu quero que ele seja entendido, que ele consiga se compreender também, para que a gente entenda o que ele quer, para que ele não tenha crise. Porque eu acredito isso. O autista, ele só tem crise porque ele não consegue se comunicar, ele não consegue ser entendido. Então, a partir do momento que ele não é entendido, aí ele se frustra. E aí ele vai se autoagredir, aí ele vai ficar bravo. Então, por isso que é importante se investir na comunicação, termos terapeutas para trabalhar isso, o comportamental, né, o ABA, tudo isso a gente Sou fã. precisa. E são profissionais que estão hoje aí, digamos assim, na rede, né, na mídia aí, que são profissionais que são caros. Sim, É um Para um pai arcar com um tratamento desse, não há condições. E hoje a gente vê muita briga nos convênios também, os convênios não querem pagar as terapias. Então eu vejo os pais, a Patrícia é uma delas, sim, direto, tem que entrar com ação judicial, tem que buscar os direitos que nós temos, né, que estão lá, estão inscritos, né, na Lei Berenice Piana, que é uma mãe atípica, que lutou muito, que já esteve em Sorocaba fazendo uma palestra pela AMAS, gratuitamente também. Então é isso, eu acho que para mim hoje, o importante é isso, o Igor ser entendido. Ele ser entendido, porque só assim ele vai se sentir como melhor, um ser humano melhor, incluído, né, incluído, incluído. e não vai precisar mais mostrar através da agressividade. O Rê, a minha coordenadora, ela falava uma frase muito assim, né, "Não fale nada, nada, porque ele entende tudo. Então toma muito cuidado com as suas falas. Ele entende a sua expressão, ele entende o seu olhar, ele compreende muito o que você fala, e a gente escuta muito, né, muito. Tipo assim, eu tive uma fala recentemente de uma mãe que falou assim pra mim: "Mas eles são louco, eles são louco". Eu vou falar assim, ó, eu não sei o que quem se entende como louco, porque eu sou muitas vezes chamada de louca, né, minhas amigas falam pra mim: "Meu, você é louca, você é louca, você é louca". E pra mim louca, essa loucura de encarar a realidade, encarar a vida, isso faz parte de uma loucura, né. Mas a gente sabe que essa loucura que foi falado, né, foi um outro tom, um outro sentido, né. E isso é muito triste, porque a gente sabe que ele entende, né. A gente tem o João, que ele é aluno lá do AMAS, que ele passa aqui, a mãe dele vai ser uma das minhas entrevistadas. Ele passa aqui e a gente viu a evolução do João, né, verbalmente. E o João ele entende a gente muito, muito. Tudo que a gente fala pra ele, ele compreende. E ele me dá o respaldo, sabe, necessário. E muitas vezes eu ouvi assim: "Mas ele entende o que você tá falando? Ele entende o que você tá falando?".
E um dia ele chegou e falou pra mim assim: "Vanessa, eu te amo". E eu olhei pra cara do meu esposo e liguei para o meu filho: "Você não vai acreditar", porque o meu filho questionava muito isso: "Mãe, mas ele entende o que a gente tá falando? Ele entende?" Falei: "Adrian, ele falou pra mim: 'Eu te amo'". Meu filho falou: "É, ele entende o que a gente faz, ele entende o que a gente passa", né. E isso é inclusão, né. Isso é inclusão. É você respeitar, né, desde os olhares, né, até da fala. E os olhares a gente tem muito. Eu vejo as meninas do Amas passeando com as crianças, né, e você tipo: "Olha, não chega perto, olha", né. A gente escuta muito que baba, né, a criança que ele baba, pode pegar alguma coisa, pode passar alguma doença. O pessoal ainda não entendeu que autismo não é uma doença, né, Transmissível. transmissível. Gente, como isso me dói, isso foi uma das coisas que eu falei assim: "Não, gente, eu vou gritar para o mundo, eu vou todo mundo fala que eu falo demais", eu falei: "Então, assim, eu vou usar da minha fala pra gritar para o mundo, autismo não se pega, sabe, autismo precisa ser respeitado", né, a gente acredita que eles podem mudar comportamento, a gente acredita que eles se comunicam de outras formas, ele não precisa falar. E a gente escuta que muitas mães falam pra mim assim: "Olha, eu ainda creio que eu vou ouvir a voz", e eu: "Tudo bem", entendeu, tudo bem. Mas quando você, através de um olhar, você consegue demonstrar que você é amada, isso já é muito, né. E o Igor faz isso pra você. Uma das coisas que eu aprendi, quando ele te olha, ele te entende. E se ele está te olhando é porque ele está te compreendendo, né. O Igor entende tudo, tudo que a gente conversa em casa. Então, a casa de um autista ela tem que ser calma, tranquila. Às vezes pode ser difícil para muitas famílias, mas procurar manter essa tranquilidade, essa calma, porque esse ambiente vai tranquilizá-lo. Ele vai se sentir amado, ele vai se sentir tranquilo. Tem alguns que podem gostar de música alta, de bagunça, mas o pai e a mãe têm que aprender o que o seu filho gosta e respeitar esse limite dele, Sim. nesse espaço dele. Então eu acho muito importante sim, você entender dessa forma, né. Regina, o que Hum. falar pra você de tudo isso, né. Eu tive uma aula aqui hoje, né, desde esse amor pela entidade, né, pela AMAS, desde o amor pelo seu filho, né, a gente poder mostrar através de você que nós temos muito, autista adulto. Você falou muita coisa que às vezes eu tô em casa, eu fico: "Nossa, uma casa do autista, a gente precisa de uma casa, para que eles aprendam a ter autonomia, para que eles aprendam a ter, a fazer as atividades de vida diária, para que ele aprenda gente, uma casa". E você deu voz a isso hoje, tá. Vamos lutar por isso. Quero dizer que eu sou muito grata por ter conhecido você. Muito grata por saber da AMAS, né, o que essa entidade pode proporcionar para as crianças, né, e para os adultos e para esses pais que a gente tanto almeja, tá cuidando deles, tá acolhendo eles. Muito obrigado pelo seu acolhimento com essas mães, tá, por você dividir com a gente um pouco das suas dores, um pouco de tudo que você já viveu. Conheci o Facion, tá, fui em um congresso dele, fiz cursos com ele. Então assim, autismo a gente aprende todo dia, a gente busca aprender todo dia, tá. E eu quero falar assim: "Olha, eu tô, assim, apaixonada pela sua história de vida". Tá, agradeça ao Celso, tá, por mim, eu acho que ele não é um agradecimento, né, eu acho que é uma obrigação o pai estar ali do lado, mas assim, como a gente sabe que é poucos, agradeça a ele, tá. Certo. Agradeça ao Yuri pela paciência, eu acredito que seja um filho, assim, muito amado, né, aprendeu a respeitar os limites dos pais. Quero pedir para vocês olharem pra Amas com mais carinho, a gente tá precisando muito de ajuda, a gente tá precisando muito de suporte, como a Regina disse no começo, a Amas tem uma dívida enorme, né, precisa ser paga, a gente sabe que é um processo de formiguinha, mas só da gente não deixar que as crianças perca essas terapias, perca a AMAS, a gente já tá fazendo um bom trabalho com isso, né. Eu vou deixar para vocês, né, tudo que a AMAS precisa, vou deixar o site, vou deixar o Instagram. Rê, fala sua rede social para que as pessoas possam estar entrando em contato com você. É Regina.maitá. Eu também quero aproveitar e agradecer, Vanessa. Nossa, eu acho que eu nunca falei assim tão abertamente, assim, tudo que eu sentia, com relação à AMAS, com relação à fundação, com relação a tudo que a gente passou, eu como mãe, né, eu também como uma das fundadoras, a nossa luta. Então eu queria agradecer esse espaço, porque as pessoas precisam realmente conhecer. As pessoas, eu digo assim, as pessoas costumam muito julgar. Sim, É fácil, né? Ah, sim. vou jogar pedra, julgar. Mas as pessoas têm que conhecer, para conhecer, entender, participar, sabe, ajudar. Então, muito obrigada pelo espaço, de vocês, tá? Uma prévia rapidinho. Rê, você entendeu que ser mãe atípica precisa se cuidar primeiro. Primeiro porque você é linda. Segundo que ontem você veio, né, vou lá, vou passar o acordo, eu passo um lápis, você foi dormir 3 horas da manhã e acordou como você estava aqui ontem, então assim, não foi pra vir aqui que você é linda, você anda bem, né, você se cuida,
né. Isso a gente também quer passar para as mães, né. Se cuidar primeiro, se amar primeiro, respeitar os seus limites e depois o filho, assim a gente tem mais tempo para eles, né, de vida, né, de vida. É, eu acho que o cuidar é muito importante, porque o filho te vê também, Sim. né, ele te vê: "Nossa, minha mãe tá lá firme, então eu tenho que", né, ele entende isso, eu acho muito importante o cuidar. Vamos falar da caminhada? Vamos falar da caminhada, vamos falar da caminhada. Bom, como vocês sabem, a AMAS, no mês de abril, há 15 anos nós fazemos a caminhada. Bom, a AMAS foi pioneira em Sorocaba em tudo. Ela existe há 30 anos, foi a primeira instituição a atender e a primeira também a começar a caminhada. Então, a caminhada vai acontecer no dia 27 de abril. Neste ano, em vez de ser no primeiro domingo, nós estamos fechando o mês, né, com a caminhada. Então, vai ser no último domingo. As camisetas estão à venda. É o que nós estamos vestindo aqui, são lindas. Você vai deixar depois, né, os telefones, os contatos, tá? E, gente, contamos com vocês. Comprem a camiseta e vão na caminhada. É um dia muito gostoso. Você passa uma manhã de domingo maravilhosa, né? A gente faz no Parque Campolim, que é um espaço que sempre está disponível pra gente. Vocês vão adorar. Vai ter uma música ao vivo, Muito tá? bom. Muito bom. Vai ser um dia muito gostoso. E nós vamos estar lá, gente, o Autismo Sem Segredo vai estar lá, nós vamos estar cobrindo toda a levando matéria para corte, para a gente estar conhecendo um pouquinho mais da AMAS. Desde já, gente, muito obrigado. Curtem, compartilhem, comente, não deixem de se inscrever, porque isso faz com que a gente ganhe mais engajamento e que a gente possa levar, né, vozes para outras mães e que a gente consiga tirar algumas mães que estão aí acometidas com esse medo da sociedade, do que vão falar, tá? Então, assim, gente, realmente é um trabalho sério, não pode não parecer, porque realmente a gente busca essa leveza para falar sobre o autismo. Então, assim, ó, curte, compartilhe, se inscrevam, ative o sininho, coloque um sinal de fumaça, vamos ajudar o AMAS, vamos dar uma erguida aí. E é isso aí, gente. Um beijo, muito obrigada, Rê, Obrigada a de vocês. coração. De coração também.